Amém. Vamos continuar a falar sobre a essência cristã. Sei que toda a gente agora está feliz de ser chamado de leão e de boi. És um grande boi para a honra e glória do Senhor. E a gente diz amém, que bom. Isto depois, dentro do contexto, quem entende fica muito satisfeito. Então, lá em Ezequiel fala dos 4 seres. Vamos lembrar, cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e o rosto de águia atrás. E cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E nós precisamos de encontrar no Senhor esta essência cristã de adoração, porque todo o cristão tem que ser um adorador. Amém? A nossa vida tem que espelhar Cristo. Segundo a Coríntios, a vida tem que glorificar a Deus. E eu gosto muito do versículo 2 a Coríntios 2,14, na Nova Tradução, que diz assim: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. A nossa essência, a nossa fragrância, independentemente da pessoa já ter conhecido a Cristo, ainda não ter conhecido, eles têm que sentir que há algo diferente. É um perfume diferente. E nós falámos na semana passada acerca da nossa identidade, do nosso valor, nossa cara de leão, e falámos muito acerca do nosso chamado para, como um boi, servirmos, puxarmos o arado. E hoje nós vamos falar acerca, então, porque são 4 as faces, hoje vamos falar acerca de ser homem. O que é isso de ser homem? Há muita gente que pensa que é Deus, e nós temos que lembrar: olha, não és Deus, és homem. És homem, és mulher. O primeiro ato de rebelião de Satanás não era que ele queria ser superior a Deus, ele queria se sentar no trono de Deus. E isso é a nossa tendência, é acharmos que o mundo gira à nossa volta. Porque eu tenho os meus direitos. Quem é que já ouviu isto? Porque eu tenho, não é, os meus desejos, porque eu mereço ser feliz. Isto é quando a gente acha que o mundo gira à nossa volta. Que a gente tem... Hoje em dia toda a gente ensina muita coisa na internet, toda a gente tem coisas para ensinar, tem coisas para demonstrar. E nós temos sempre que nos lembrar: espera lá, Deus continua sendo Deus e eu sou um homem, eu sou uma mulher. E então isto, ser homem, fala acerca de limites, dependência e rendição, que é uma coisa que a gente detesta desde que nasceu. A gente quer dormir à hora que quer, a gente não quer dormir no berço, quer dormir no colo. Quando a gente quer acordar a casa toda, acorda. Quando a gente tem 2 anos, os brinquedos são nossos, mesmo que estejam na mão de outro garoto. A gente nasce com esta essência maligna de eu sou o centro das atenções. Fazemos patetices, as pessoas aplaudem, depois há pessoas que já cresceram e continuam a fazer patetices para ver se chamam a atenção. Já viram que são crianças que não cresceram. Mas nós precisamos de crescer e saber que nós somos limitados, nós não sabemos tudo. Precisamos de continuar a aprender. Nós precisamos de depender do Espírito Santo. Nós precisamos de depender de Deus. Sozinhos nós não vamos a lado nenhum e nós precisamos de literalmente nos rendermos. Há muita gente que diz assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Só que a palavra diz que nós temos que nos esvaziar primeiro de nós próprios para que o Espírito Santo tenha espaço para entrar. A gente tem que recusar o velho homem para viver Cristo. A gente às vezes queremos ter os dois.
E os dois não dá. Ou a gente escolhe fazer a nossa vontade, ou a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Olhem só o que é que a palavra, Jesus um dia falou aos seus discípulos. Está lá em Mateus 7, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. O Senhor Jesus aqui ele ensinou uma coisa muito prática e muito fácil de entender. Na vida de todos há chuva, há vento, há tempestade. E há pessoas que a vida caiu e há outras que a vida permanece de pé. Normalmente, a vida daqueles que caiu, eles dizem assim: tu continuas de pé porque a tua vida é mais fácil que a minha. Dizem ou não dizem? Tu és feliz porque tu não passaste o que eu passei. É isso que Jesus indica? Não. O que ele está a dizer é assim: olha, problema, ficar sem luz, todos ficam. Foi igual para todos. Houve uns que ficaram no desespero e foram comprar papel higiênico. Pá, terça-feira fui ao Lidl e não havia papel higiênico. Eu disse para o Aguinaldo, quer dizer, ainda ninguém aprendeu com a Covid de que há outras coisas mais importantes. Mas há pessoas que ficaram no desespero. Eu sei de gente que ligou do Brasil para os amigos daqui e disseram assim: por favor, peguem no avião e voltem, porque a Europa, né, está às escuras. A luz faltou para todos. Houve uns que se desesperaram e esqueceram que têm comidinha no bandulho que dá para 40 dias sem comer. E foram comprar tanta coisa que quando voltou a luz, foram pedir ao Pingo Doce para receber de volta. Quem é que viu a notícia? O pessoal, né, com as salsichas, papel higiênico, por favor, recebam isto de volta. E eles têm que receber porque nós podemos fazê-lo. Mas o desespero, mas faltou luz a toda a... Houve uns que caíram. Houve uns que permaneceram calmos. Mas faltou luz a toda. A vida é assim. Todos nós passamos pelo mesmo. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: se tu ouvires as minhas palavras e as praticares, se tu reconheceres os teus limites e dependeres daquilo que eu te tenho ensinado, fica tranquilo. E eu vou-vos dizer que com esta história que Jesus contou, ele ensinou algo muito importante. Não é a oração que traz a bênção, mas a obediência. E há muita gente que anda a orar para a bênção chegar, e o Senhor diz: a bênção vem quando tu começares a obedecer às minhas palavras. E o que é que isto quer dizer em miúdos? É a pessoa faz a sua decisão, a pessoa faz a sua escolha, e depois ela diz assim: Senhor, agora por favor vem e abençoa. Ela entra num relacionamento sem nunca ter pedido nada a Deus, e agora ela diz: Senhor, abençoa o meu relacionamento. Ela entrou num negócio sem nunca ter perguntado ao Senhor acerca do negócio, e ela diz: Senhor, abençoa o meu negócio. Ela faz coisas assim porque lhe apetece fazer, porque lhe dá o desejo de fazer. Não pergunta ao Senhor e depois o que é que ela vai fazer? Orar. Ai, Senhor, abençoa. O Senhor não abençoa a desobediência. Ah, mas eu estou a orar. Até podes jejuar. Vou ser muito sincera. Até podes jejuar. Mas o Senhor, a bênção, ela está agregada à obediência. E nós encontramos isso até em Deuteronômio, porque Deus falou assim para Israel: diante de vocês coloco dois caminhos, o da bênção e o da maldição.
O da bênção, se vocês me ouvirem e praticarem os meus estatutos. O da maldição, se vocês forem atrás do que os povos à vossa volta estão a fazer. O que é que traz a bênção? Eu oro muito, pastora. Está bem. Mas e a obediência, onde é que ela fica? Eu oro muito pelas minhas finanças. Está bem, mas e os dízimos, as ofertas, a generosidade? Eu oro muito lá no trabalho. Está bem, mas tu chegas a horas? Tu és o melhor funcionário daquela empresa? Porque às vezes a nossa preguiça, e a gente pede para o Senhor abençoar e dar-nos uma promoção. O Senhor não abençoa preguiçosos. A palavra de Deus até diz que o preguiçoso empobrece. Mas eu estou a orar. Não, mas preguiçoso, a palavra de Deus até diz. Preguiçoso não cresce, não enriquece. Olhem só o que é que Jesus disse aos seus discípulos horas antes de ser preso e ir para a cruz. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada. Mas a gente às vezes pensa assim, não, mas há umas coisitas que eu consigo sozinho. Às vezes eu consigo. Irmãos, eu fui uma boa aluna. Eu sempre orei, sempre estudei. Atenção, porque a oração, o preguiçoso, Deus não está a dar boas notas. Eu sempre estudei, mas eu quando chegava antes, no meu tempo muitas vezes eles entregavam os testes assim, de a folha virada. Então, antes de eu virar para fazer, eu já dizia, Senhor Jesus, traz à memória tudo aquilo que eu estudei, que eu não que eu não misturo coisas, que eu entenda a pergunta. Em nome de Jesus, amém. Porque eu podia pensar assim, não, mas eu estudei, isto aí, aqui é fácil. Irmãos, o Senhor Jesus disse, sem mim, nada. Eu sei conduzir muito bem, mas eu não controlo os outros carros. O que me faz sair de casa e voltar sem salva não é a minha boa condução. É porque o ramo está ligado à videira. Senhor, conduz, leva os malucos para outras estradas. É que a gente há muita coisa que vamos e fazemos e sem mim nada podeis fazer. Quem permanece... Não, está certo? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Sabem, nós precisamos... Eu não quero secar. A palavra de Deus diz que aquele que está ligado a Cristo dá fruto. Mas a gente para isso tem que estar ligado a Cristo. Na nossa dependência, conhecendo os nossos limites, rendidos à sua palavra. Senhor, não me apetece perdoar. E o Senhor diz assim, eu não estou aqui a falar de se te apetece ou não. Tu tens que perdoar. E a gente vai praticando e caminhando com Cristo. Olhem só, eu gosto muito deste 2 Coríntios 12, eu acho que vocês também se identificam. Que às vezes há coisas na nossa vida que são complicadas. E Paulo também tinha situações. Paulo, ele foi um grande perseguidor, mas tudo aquilo que ele semeou, ele colheu, porque ele foi dos mais perseguidos na época. Há coisas que a gente diz, Deus apaga, mas ele sofreu, ele sofreu na pele aquilo que ele fez sofrer aos outros. E houve uma altura que Paulo estava no desespero, porque Paulo também era homem e também tinha o seu desespero de vez em quando. E Deus diz-lhe o seguinte, a minha graça é tudo o que precisas.
pois o meu poder é mais forte quando estás fraco. Eu quero te perguntar uma coisa. Tu sabes qual é que é aquela área que tu mais precisas de Deus para que consigas guardar o coração? Por exemplo, todos nós temos áreas diferentes. Há pessoas que, se alguém lhe fica a dever dinheiro, elas ficam completamente desnorteadas. Como é que é possível que alguém, aquele meu amigo me pediu dinheiro emprestado, não paga, e aquilo vai virar amargura no seu coração. Há pessoas que elas, se alguém se esquece da sua data de aniversário, porque elas, normalmente é naquela área que elas não se esquecem de ninguém. Elas ligam, elas mandam mensagem. E se alguém se esqueceu, é porque era a amiga da onça, tipo assim, aquilo dilacera por dentro, aquilo faz assim... Então, há coisas que a gente tem que saber. No meu caso, eu sei qual é a área que eu mais preciso de Deus. É quando alguém é desleal comigo. A pessoa diz, eu tenho uma aliança contigo, e depois era tudo mentira. Para mim, é daquelas coisas... Eu não precisei que ela fizesse aliança. Porque é que ela disse que tinha, se depois estava a tentar fazer outras coisas? Porque eu não a obriguei. E eu precisei, ainda mais como pastora, eu precisei de, nessa área, eu dizia assim, Senhor, é nesta área que eu sei que se eu conseguir continuar a viver, a conviver, a abrir os braços, a receber gente, é nessa área que eu sei que Tu és o forte na minha fraqueza. E todos nós temos que descobrir qual é aquela área que, se me fazem uma daquelas, eu morro por dentro. Porque às vezes as pessoas até pensam assim, porque tu és muito forte. Irmãos, o Aguinaldo já me viu a chorar, baberranho, sem lágrimas. Sabem aquela coisa que dói lá dentro? Mas como é que a gente depois consegue e diz assim, não, mas eu dependo do Senhor, eu sei que há um propósito no Senhor e vamos continuar. É porque eu me sinto muito feliz, dizia Paulo. Na versão mais antiga diz, eu me gloriarei em mostrar as minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Enquanto a gente fingir que consegue tudo e aguenta tudo, e a gente vai, cansa-se. Há muita gente que está cansada, porque ela ainda não entregou a Cristo as suas fraquezas. Mas não é que no outro dia tu acordes já completamente forte. É que no outro dia tu acordas sabendo que o Deus preencheu a tua fraqueza, te deu força naquela área que tu mais precisas. Então nós precisamos. Há pessoas que têm medo de envelhecer. Há pessoas que têm medo de ficar doentes. Há pessoas que têm... Cada um de nós tem... Qual é a nossa fraqueza? A gente tem que entregar ao Senhor e dizer, Senhor, não é que eu mudo de um dia para o outro, mas que Tu sejas a minha força, aquele que me faz levantar. Eu me alegro também com as fraquezas. Isto era a vida difícil de Paulo. Os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais eu passo por causa de Cristo. Ele não está a falar de dificuldades por causa de más decisões dele. Sofrimentos por consequência de atos que ele tomou. Ele está a dizer assim, eu me glorio por aquilo que eu sofro, por permanecer em Cristo. Aquilo que tu fazes de errado e a consequência que vem a seguir, essa tu não te alegres. Entristece-te, chora, arrepende-te e entrega a Deus. Mas aquilo que a gente sofre, porque permanece firme na palavra, Paulo diz, essa eu me alegro. Porque eu não serei abalado. Eu não sou daqueles que volta para trás. Eu não sou daqueles que anda como o vento, né? Para onde o vento vai, eu viro. Então, porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Há coisas que nós sofremos porque fazemos a vontade de Deus.
E dói. Dói ou não dói? Quando a gente faz a vontade de Deus, ou fazer a vontade de Deus é sempre cor-de-rosa. Às vezes a gente faz tudo certo e toda a gente entendeu errado. É ou não é? Então nós precisamos dizer, Senhor, mas eu glorio-me. Não pelo sofrimento em si, mas porque eu sei que isto que eu estou a sofrer é consequência de eu ter permanecido firme na causa de Cristo, não ter abalado, não ter desistido, não ter voltado para trás. Mas, Senhor, eu perdi a minha força. Paulo não disse que perdeu toda a força? Ou seja, a gente pode dizer, Senhor, está difícil. Eu perdi toda a minha força, mas eu tenho a tua em mim. Isto é ser homem, de verdade. E é maravilhoso, porque a vida fica muito mais leve. Porque é o Senhor que carrega os nossos fardos, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos sofrimentos. Salmos 44 é um salmo também que mostra a nossa dependência do Senhor. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Há uma coisa que às vezes é muito tênue, mas há pessoas que têm mais fé na fé delas do que em Deus. Já viram? Porque esta minha fé me salva. Irmãos, quem já ouviu esta expressão? Ninguém. Pronto, vocês sempre tiveram com pessoas fixas. Esta minha fé, eu com a minha fé, eu com a minha garra. Irmãos, até a nossa fé, foi Deus que nos deu a fé que nós temos. A fé é fruto do nosso relacionamento com Deus e é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Foi Ele que nos ofereceu. Não é a minha fé. É em quem eu deposito a fé que faz diferença. Porque há pessoas que têm fé que, porque avisam o universo que vão ser mais que vencedoras, que elas vão ganhar tudo e mais alguma coisa. É aquela coisa, faz um placar no teu escritório de oração e põe os lugares que tu queres visitar. É tudo assim. Põe lá o dinheiro que tu queres ganhar até ao final do mês. Quantos quilos é que queres perder? Quem é que já orou para perder peso? Vá lá, podem dizer. Então, mas a oração não resulta, a gente tem que fechar a boca mesmo. A Isabela, até há uns anos atrás, ela ensinou-me uma oração e eu vou dizer, não resulta. Que ela estava a comer chocolate e ela dizia, Senhor, que ao entrar na minha boca isto transforme-se em brócolos. Não deu. Estou aqui a expor a irmã, mas ela tentou-me, eu disse, não está a resultar. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de ter fé em Deus. Não é porque a gente diz. Mas eu declarei. Irmãos, se tu declaraste tal, que até era contra a vontade do Senhor, ainda bem que não aconteceu, que é para não fugir do propósito. A gente tem que ter fé nele, ele é o nosso auxílio. Eu gosto disto, não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Ele não está a dizer que não tem arco nem espada. A gente tem as nossas habilidades, a gente tem os nossos talentos, a gente tem a nossa fé. Mas eu sei que isto trocado por miúdos, quem faz tudo é Ele. Não, mas eu tenho o trabalho que eu tenho porque eu sou bom trabalhador, por isso é que eu fui promovido. Irmãos, bastava ter lá entrado alguém para falar mal de ti ao patrão, tu podias ser o melhor, tiravam-te o tapete debaixo dos pés e tu não eras promovido. Tu podes ser a melhor pessoa que aquela empresa tem. Se ficas doente, pões uma baixa, eles substituem-te assim, A gente tem que fazer a nossa parte. Temos o nosso arco, a nossa espada. Temos. Mas a nossa dependência é dele. Ele diz assim ainda, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Sabe? É Deus que nos ajuda, é Deus que nos promove, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos ensina, é Deus que nos leva mais longe. Mas eu também fiz coisas. Exato, mas é Deus. Sempre Deus.
E Jesus, ele ensina uma coisa acerca para os seus discípulos. Ele diz: vocês que se querem ser meus discípulos, eu aviso já que a obra é grande e o preço é alto. Ele dizia assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga. Eu perdi a minha identidade. Ainda bem. A nossa identidade é Cristo. Porque eu tenho que mostrar quem sou. Não tens. Tens que mostrar Cristo. Nós temos que nos assemelhar a Cristo. Quanto mais eu me assemelhar a Cristo, mais eu me encontro. Não é? Quanto mais a gente se vai assemelhando de Cristo, mais a gente diz assim: realmente é muito fixe. Neste molde é muito bom. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Este tudo não é coisas só. É sonhos, é desejos, é vontades, é achómetros. Não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus tem muitos seguidores, mas Ele diz para a gente ser discípulo. Mas o preço é mais alto. Mas a vida é melhor. É uma aventura. É um ânimo diferente. É a gente sentir que há qualquer coisa... É diferente. Isto só ir à igreja no domingo é uma chatice. Se a gente não vive Cristo o resto dos dias, é muito mau. Olhem só Colossenses 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu não posso buscar as coisas para mim. Tu vais receber tanto, porque as coisas de cima são melhores que as de cá de baixo. Eu não entendo quem tem medo de fazer a vontade de Deus. Mas há pessoas que dizem assim: eu tenho medo, sei lá, se Deus depois me manda para a Indonésia. As pessoas ficam assim, né? A pessoa: se Deus me manda depois casar com uma pessoa horrível. Se depois Deus me manda para um trabalho que eu não sei fazer. Eu não sei que ideia que as pessoas têm, mas há pessoas que literalmente acham que a vontade delas é mais inteligente que a vontade de Deus. Não entendo. Pessoas têm medo. Então, não tenhas medo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. É fantástico. A nossa vida... Vocês acham que o inimigo consegue chegar lá? Nunca! A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Estamos super protegidos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É maravilhoso. Isto é maravilhoso. E nós precisamos ter esta dependência completa de Deus. Olhem só, Colossenses 3, 12 a 17 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, isto é ser homem, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras,
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. E isto é uma vida natural, dependente de Deus, que é diferente da águia. Que a águia, normalmente o pessoal gosta, porque fala da vida sobrenatural. E sobrenatural todos querem ser. Mas o que é que acontece com uma águia que não tem a parte de homem? É o que... Eu acho que até o pastor Eibe chegou a ter uma pregação antiga dele, que era as águias coxas. Porque quando em Apocalipse, ou em Ezequiel, fala da águia, diz que era uma águia com o rosto como que voando. E a gente imagina sempre a águia a voar. O que a gente esquece é que ela tem 2 patinhas. Então, se ela tem as 2 patinhas, por algum motivo é. Que fala de ela, muitas das vezes, ter que, se não tiver muito vento, ter que dar algum impulso sobre o penhasco para voar. E é com essas patinhas que ela agarra alimentos. O que é que acontece com uma águia que sabe voar muito bem, mas que é coxa, que as patas estão inflamadas? Ela começa a enfraquecer por falta de alimento. Ela não consegue alimentar-se. E uma águia coxa, fraca, sem se alimentar, ela vai ficar doente e um dia deixa de voar. Então, quando nós só tratamos... Não, mas eu quero viver no sobrenatural. Sim, tudo bem. Mas o natural, a parte do limite humana, ela tem que estar tratada. Por isso é que tantas vezes a gente diz, mas ele estava tão bem, fazia isto e aquilo, Deus era com ele. Mas um dia, Sansão, Deus era com ele. Mas ele fez tantas asneiras... Ele foi ficando tão coxo, tão doente, tão fraco, que um dia ele acordou sem saber que o Espírito Santo já tinha saído dele. Então, muitas das vezes, a gente está muito preocupado com a unção. A unção vem quando nós nos rendemos ao Senhor. É algo que é completamente natural. Por isso é que a gente diz, a nossa obediência aqui vai fazer com que a nossa oração e o nosso jejum aqui nos levem mais alto. A águia voa. A águia fala de sobrenatural, de visão, de milagres. Todos nós queremos. Mas não podemos esquecer a parte humana. Eu vivo de milagre em milagre porque eu me rendo à vontade do Senhor. Eu consigo ter uma visão sobrenatural aqui porque aqui eu estou a mergulhar na palavra e a praticar a palavra todos os dias. Eu consigo voar aqui bem alto, porque aqui as minhas raízes estão profundas. E nós precisamos desta dualidade. Olhem só o que o Senhor Jesus disse. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo é possível ao que crê. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E a gente quer esta parte, quer ou não quer? Só que a gente tem que se lembrar, para eu conseguir ir neste rumo durante muito tempo, até ao fim, sem nunca cair, eu preciso de estar saudável, bem alimentado. Então nós precisamos de organizar, até a palavra de Deus diz, primeiro o natural e depois o espiritual. Nós precisamos de ter esta dependência do Senhor, que é porque senão Deus começa a nos usar, o orgulho sobe à cabeça, o rei deixa a barriga e a gente cai. É ou não é? Então, nós precisamos de escolher ser águia. Sim, mas uma águia que se lembra, mas eu também tenho cara de leão, eu também tenho cara de boi, eu também tenho cara de homem. Agora, há pessoas que só querem ser boizinhos, homenzinhos, e há 2 opções na vida. Ou tu és águia, ou tu és galinha. Podes pôr aí a imagem.
Porque há pessoas que o sobrenatural prende. Não, pastora, que eu preciso trabalhar. Ai, não, porque, sabe, nós sempre fomos assim, eu já estou habituada. Há pessoas que já nem oram, porque, né, a vida sempre foi assim, está muito difícil. Também, o Senhor está a voltar brevemente. Para que agora pensar no futuro? Né? Há pessoas que caíram no extremo, ficaram completamente... habituaram-se à normalidade, habituaram-se à doença, habituaram-se à incredulidade. Estou a falar de gente que conhece a Deus. Habituaram-se a ter preocupações e ansiedades. Habituaram-se a viver para trabalhar. Habituaram-se a passar o tempo livre a limpar a casa. Mas é preciso limpar a casa. Não, há pessoas que passam tempo demais a fazer coisas que nós não evoluímos. Há homens que passam horas a lavar o carro para aquilo brilhar bem. Olha, eu nunca lavei o carro. Quando está muito nojento, o Aguinaldo diz assim: tenho aqui umas moedas, vou levá-lo ao ele. Eu tenho carta desde os 19 anos. Eu estou com 48. Eu nunca lavei um carro. Eu espero que o Senhor envie chuva. Principalmente depois de virem as areias do Saara. Fica horrível. E às vezes até chove assim um bocadinho, fica aquela lama. Aconteceu há umas 2 semanas. Eu só disse para o Aguinaldo: já estou a orar para que o Senhor mande assim uma chuva para limpar o carro. Ele está limpinho agora. Quando a gente vive no sobrenatural, os meninos estão aqui, o Rian e o Rafael estavam comigo no carro. A gente estava a passar por Albarraque, uma daquelas chuvas hoje de manhã, para virmos para a igreja. E eu disse: Senhor Jesus, daqui a 1 minutinho, quando eu entrar no condomínio da igreja, tem que parar de chover, até eu entrar na igreja. Depois os outros que façam a oração deles. Sim, o justo viverá pela sua fé, cada um por si. Então eu orei para que eu chegasse. Foi incrível. O Rian e o Rafael... Estou a mentir? Ou estou a falar a verdade? A gente entrou para a chuva, dei a volta, parei, peguei a chave, o Jaci também estava aí, peguei a chave para abrirmos na igreja, começou a cair chuva outra vez. Irmãos, sem ele eu não posso fazer nada, mas com ele nada é impossível. Agora, há pessoas que não, mas está mesmo no tempo da chuva, se a gente se molha, molha. Irmãos, diz para o teu lado: és galinha ou águia? Pois é, gente. Eu sei que muitos de vocês, quando saem do Life Group, oram para ter lugar para estacionar quando chegam a casa. É as águias. Senhor, tu já sabes, tu deste-me o carro, agora tens que me dar sempre lugar para estacionar. É tão simples quanto isso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Isto é Deus a dizer assim: eu criei-te para seres uma águia. Olhem, Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Nosso Pai. Os filhos normalmente têm características do Pai. Isaías, o profeta, começou a falar das características do Pai. E agora ele diz: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E agora ele começa: faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum... eu estou sem força, mas eu também já estou a entrar na menopausa. Não. Faz forte, eu estou realmente a entrar na menopausa, mas faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens que ainda nem sequer estão na menopausa, nem na andropausa, que os homens também têm andropausa. Os jovens se cansam, se fatigam, cansam os outros também, mas eles também se cansam. Os jovens se cansam e se fatigam.
Os moços de exaustos caem. Mas, estes mas da Bíblia, tu já te preparas porque vem bomba. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos nos colocar de pé. Em Gênesis, o nosso amigo Abraão, Deus falou com ele e disse assim: olha para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. O Senhor tem-te dado sonhos. E Ele diz, olha, ser uma águia e crê. Nós, como igreja, temos sonhos completamente de águia. Quantos discípulos é que nós vamos ter? 1 milhão! Quer dizer, isto é de loucos. Quem olha para nós, não é? Eu diz assim, meu Deus, quantas igrejas é que vão ser? 10.000! Isto é de águia. Porque quando a gente olha, a gente diz assim, meu Deus, há 9 anos que nós estamos aqui e somos 150. Tipo assim, como? Não interessa. Porque o Senhor está para além do nosso entendimento. Eu não preciso entender a matemática de Deus. Eu preciso é de sonhar os sonhos de Deus. Ele diz, olha para as estrelas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de sair. Para sonhar coisas pequeninas, eu não preciso de Deus. Há pessoas que o maior sonho delas é chegar ao fim do mês com tudo pago. Epá, vende brigadeiros. Ali os nossos adolescentes já estão a provar que a coisa funciona. Nós precisamos de ir para além disso. Muito além. Em verdade, diz em Mateus 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quantos é que creem quando pedem a alguém, ora aqui comigo? Vamos sonhar os sonhos de águia. Vamos pensar mais alto. Vamos aprender. Ele não é crente. Muda isso. Começa a dizer, ele ainda não é crente. É diferente, a postura é diferente. Ele é muito difícil. Mas água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. A gente tem que continuar. A gente põe amarras onde elas não existem. Mas eu estou a orar há tanto tempo. Continua. Continua. Houve milagres que aconteceram 40 anos depois. A gente continua, não desiste, não volta para trás. Imaginem os israelitas a andar atrás de Jericó, à volta de Jericó, a pensar que aquilo ia cair pedrinha por pedrinha, todos os dias uma pedra. Nada! Tiveram que andar ali 7 dias e nada acontecia. Mas eles tinham um espírito de águia, porque eles acreditavam. Quando a trombeta soar, algo vai acontecer. Ó Senhor Jesus, que nós tenhamos, Senhor, este coração completamente rendido a Ti. Que nós saibamos quem Tu és. Que nós sem Ti não podemos fazer nada. Ó Senhor Jesus, que Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz. Realmente, Senhor, a vida sem Ti não tem razão de ser. Mas contigo é tão mais leve. Temos uma esperança. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque não andamos sós, mas o Teu Espírito está connosco, que nos fortalece, que nos dirige. E, Senhor, que nós saibamos voar na dependência do Teu Espírito, que nós saibamos ter visões, que nós saibamos sonhar, que nós saibamos proclamar, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra escondida, Senhor. Ó Senhor Jesus, não nos deixes ficar agarrados à terra.
mas que nós saibamos pensar nas coisas que são do alto, naquilo que realmente importa. Não nos deixes ser galinhas preocupados com as coisinhas do dia a dia, Senhor, mas que nós saibamos, Senhor, ser águias que pensam no reino, que pensam na conquista, que pensam no crescimento, que veem tudo de uma maneira diferente. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ó Senhor Jesus, e que nós possamos cada vez mais e mais, Senhor, entender o grande Deus que nós servimos. Que a Tua vontade é melhor que a nossa. Que aquilo que Tu desejas para nós é melhor do que aquilo que nós alguma vez imaginámos. Tira de nós, Senhor, todo este medo e esta incredulidade que não nos permite, às vezes, nos lançarmos nos Teus braços e descansarmos, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que haja em nós um espírito completamente dependente de Ti. Que a nossa força realmente seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, e que em Ti façamos proezas, Senhor. Não para engrandecer o nosso nome, mas para que muita gente seja salva, que o reino cresça e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.